Quando eu vi a manchete aí, né? 15 milhões de euros pelo Cebolinha, a primeira coisa que veio na minha cabeça é quem sai? Vai ver. E não é o Michael. Salve, salve nação, saudações, galera, vídeo novo, novas informações do mercado da bola do Mengão. O Flamengo sinalizou uma oferta de 15 milhões por Everton Cebolinha. Isso mesmo, mais de 90 milhões de reais. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: com essa oferta feita para o Cebolinha, será que algum medalhão do Flamengo vai sair, além de Michael? Cara, tudo é possível, hein? Assista o vídeo até o final, chega deixando o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, o vídeo é top, vocês vão gostar. É informação, galera, é isso aí. O Flamengo está se mexendo para reforçar o elenco. E o Cebolinha é um jogador de seleção, né? Se ele vier, será uma baita contratação, será uma contratação de peso. Então vamos lá, cara, quero dar aqui os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição aqui do vídeo, canal ESPN Brasil. No primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você ficar bem informado, para você receber em tempo real as mensagens pelo WhatsApp. Clica no link, cadastre-se e receba todas as mensagens do Mengão. Valeu, galera! Vamos então aqui pro vídeo, simbora! Deixa o like aí, não esquece, hein? Isso ajuda bastante o nosso canal. Agora, olha aqui, a gente viu o Michael ali com o Paulo Souza e é interessante a gente ver essa dinâmica, né, da relação que está sendo construída, ele à vontade, o Paulo à vontade, porque o Michael já avisou a diretoria que ele tem interesse em aceitar a proposta do Al Hilal. Sim. Né? Eu confundo Al Hilal e Al Ahly. O do Al Hilal tem aquela questão... É fácil também, né? Al Hilal e Al Ahly? Tem Al Ahly que tem dois países. Não, Al Hilal, Al Hilal. Tá perdoada nessa. Eu acertei. E não dá mais é pra errar lado. Né? Não, aí não. Aqui, ó, falando em lado, olha aqui os meus lados. Quem tá de cada lado, na esquerda tá o Cebolinha. Pra cá. Pra cá tá o Michael. Você olhou meia hora também pra ver. Fez assim e viu ali no retorno. Deixa eu falar, garoto. O que o fã de esporte não sabe, tem a questão de acertarem os valores lá com o Al Hilal. O Michel já abriu mão da parte dele. O Goiás diz que pode receber os 5% como for melhor para o Flamengo, mas ainda não chegou. Aí, em meio a isso tudo, aparece o nome do Cebolinha ventilado. Só que são 15 milhões de euros, que na cotação atual dá mais de 90 milhões de reais. E o Michael tá indo embora por 8,5 de... O Michael tá indo embora por 8,5 de euros, quase que eu fui bem. Vale a pena essa negociação, Facincani? Assim, você vê como uma troca, se a gente puder colocar nesse termo, boa para o Flamengo? Você troca um atleta de potencial, que é o Michael, aqui, ó. Né? Não, tô dizendo que o conjunto todo. Você tem que pensar por vários aspectos. Não é só uma troca, entra um, sai outro. Você tá trocando um potencial 12º jogador, importante, que muda panorama de partida quando entra, por um atleta de seleção brasileira. Então, você está evoluindo, você está investindo por um cara que, hoje, ele entrega, mesmo que num Benfica de altos e baixos, mas ainda assim, por um período recente, uma maturidade, um preparo de um cara que está num nível acima do Michael. Pra mim tem uma conta aí que não está respondida, Dani. Qual? O Michael é um jogador reserva, um 12º jogador. É uma opção ao elenco para uma temporada puxada, convocação, lesão, uma série de situações, né? Jogo encavalado. Cebolinha não vai ser banco. Tem alguma conta que não está fechando aí. Para mim, a conta do Michael, ela tem muito mais a ver com outros reforços, com compensar um pagamento de Thiago Maia, olhar para o Andrés Pereira. Um investimento, se vier a ser feito, a gente está falando de sondagem, né? Composição, que eu já li também, coloca o Ramon, envolve na negociação para uma compra. Um investimento no Everton, que ainda é só parte de uma sondagem, está longe de se concretizar, para mim tem a ver com olhar para frente. Tem alguém dos 11 ali que talvez possa vir a ser negociado. Porque o Everton não é um jogador de opção. O Everton é um jogador hoje que poderia ser titular de um elenco como o Flamengo. Também acho. E aí ele cai numa faixa de campo de característica até muitas vezes de um Bruno. Você vai atropelar ali um com o outro? Não sei. Dá para jogar do outro lado do campo? Você vai inverter? Tem que pensar. Tem alguém que está sendo trabalhado, cogitado para ser negociado também. Então, assim, essa conta do Michael, para mim, não necessariamente bate com a chegada do Cebola. Eu acho que a conta do Michael ela bate muito mais com a compra do Thiago e com uma negociação do Andrés.
para você pensar no Cebola, acho que tem coisa a mais envolvida aí de formatação de elenco. Eu não sei o que o Flamengo está pensando nesse momento. A gente até pode tentar ver, entender, mas eu acho que poderiam se assemelhar no lado de campo, só que eu acho que financeiramente, eu acho que tem outra composição aí que pode vir a ser feita. O Cebolinha está com 25 anos, né? E ele está ganhando espaço no Benfica depois que o JJ saiu. Então, essa seria uma outra preocupação, Zé, um outro entrave ali, além desse dinheiro. Tá, então eu vou excluir essa comparação que a gente fez, tá, Zé? Na saída do Michael para a chegada do Cebolinha. Mas Boa tarde, Zé, ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Alô? Não, alô? Ouviu? Alô? Ou não ouviu? Não, é porque o Discord estava fora do ar, voltei agora. O Discord discordou. Conta pra ele de novo. Eu vou resumir para você. O negócio é o seguinte, mais de 90 milhões no Cebolinha é praticamente o mesmo valor pago no Pedro. Na hashtag vão começar a falar, Everton Ribeiro já deu, só que é o outro lado do campo. Você vê como uma possibilidade para chegar ao Cebolinha e resolver essa questão do elenco, ou brigaria com o Bruno? O que você acha dessa ventilação da vinda dele? Quando eu ouvi a manchete aí, né? 15 milhões de euros pelo Cebolinha, a primeira coisa que veio na minha cabeça é quem sai? Vai ver. E não é o Michael. Não, o Michael pode até sair, mas o Michael teoricamente é reserva, né? É o que a gente falava, isso. O Michael não tem, o Michael não é o Cebolinha. O Cebolinha chega para jogar. Você não pode pagar 15 milhões. Você não pode ter Cebolinha e Pedro no banco, você pagando o preço que o Flamengo está pagando por eles. Exatamente. Tem que colocá-los para jogar. Pode ser um pensamento a longo prazo, Facincani? Você acha que o Flamengo, essa coisa que tem de vender jogadores da base e recentemente já fez ali quase 200 milhões com essas vendas, pode passar por uma renovação já pensando mais para frente? Porque o elenco está envelhecendo, a gente sempre fala isso aqui. Pode. E, por exemplo, tem que analisar como terminou o Bruno no ano passado. O Bruno terminou sobrecarregado, terminou lesionado. Né? Vai ter mas eu ainda vejo o Bruno com vaga cativa. Não, ele é ótimo, mas enfim... por isso que eu tô falando de médio e longo, né? Não, sim, mas fisicamente é um desafio que o Flamengo esse ano vai ser um desafio físico. Mais do que técnico, mais do que tático, um desafio físico. O que vai ser? Mudou radicalmente aquilo que era o calcanhar de Aquiles do Flamengo? A informação talvez é que não tenha mudado tanto, né? Houve uma reformulação do departamento médico. A gente só vai poder saber com o tempo, né? De departamento de fisiologia, departamento de preparação física. Esses departamentos tiveram as mudanças de análise de desempenho. E esses departamentos que fizeram a engrenagem funcionar muito bem, eles foram reformulados? Sim, por parte do Paulo. Paulo traz fisiologista, preparação e analista. Aí é o que nós vamos analisar daqui para frente. Outros profissionais, se essa engrenagem de fato vai voltar a girar, como que vai ser o trabalho feito com esses caras, porque aí a gente vai ver se o Bruno vai estar no desempenho de 100% que esteve, e aí ele é um cara muito decisivo, se o Gabriel, se o Arrascaeta em especial, Felipe Luiz, esses caras que tiveram um ano muito mais, né, conturbado, no caso o 2021 em relação ao que se esperava de que eles repetissem em relação a 2020. Ou, no caso, 19, que era o principal. O Charles está revoltado aqui com a gente, está falando assim, para jogar para você. Claro que tem que contratar. O Flamengo vai fazer 9 jogos por mês até o fim do calendário, convocação, contusão, tudo isso vai ser recorrente. Quem disse que o jogador caro tem que ser titular? Ele está bravo aqui, não vou nem ler a última frase. Da conta do Charles. Não, da conta dele, nada. Quantas dívidas ele assume depois, se não tiver como... Então, você lembra aqui que a gente teve um debate uma vez, a gente até estava conversando com o Sormani no dia, sobre o valor, o Flamengo teria 100 milhões esse ano, né? Sim. A gente está falando em muitos, mais de 50 para o Andréas. A gente está falando em alguns muitos já, quase 25, para comprar o Thiago Maia. E aí você está falando... É por isso que eu falo, essa conta ela não está fechando. Por mais que venda o Michael... Teve a renovação do Arrascaeta. Essa conta ela não está fechando. É o que o Zé falou, quem sai? Para mim não bate. Não bate então, para vocês tem um jogador de peso indo embora, é isso? Não é que tem um jogador de peso indo embora. Eu acho que pode ser uma sondagem. Quando a gente fala em sondagem, estamos em janeiro. Fomos a Portugal. Os agentes que o Flamengo conversa são agentes ligados ao futebol português também. Som do Cebola. Quanto é que está o Cebola? Beleza. Tem alguém na mira aqui para talvez uma janela de mediano? Será que a gente vai vender alguém numa janela de mediano? Será que a gente vai ter alguma proposta? Será que a gente corre o risco de perder alguém? Será que a gente já está na mira caso a gente perca alguém? Então, acho que é uma série de variáveis. Eu, particularmente, tudo que a gente sabe é sondagem, né? Sim. O Flamengo sondou para saber o preço. O Flamengo faz isso
o tempo inteiro. O setor de scout do clube, o setor de mercado, ele Mas trabalha. Mas a gente não tem que elogiar o planejamento? Você não está pensando em... Não, mas o planejamento eu acho ótimo. O planejamento eu acho ótimo. Não tem problema nenhum. Pode sondar todo mundo. Cebolinha, Dani, Facincani, Zé. Pode sondar todo mundo. A única coisa que eu acho é que essa conta não fecha de imediato para a saída do Michael. Entendeu? Eu não consigo enxergar que seja algo... o Cebolinha tá saindo, o Michel está saindo e está repondo com o Cebolinha. Eu queria analisar são as mesmas prateleiras de mercadorias ali, entendeu? Eu acho que o Cebola bate com o Bruno, com o Everton Ribeiro, entendeu? Com o Arrascaeta. Como é que vai sair? Com o Arrascaeta. Ou com uma outra situação ali de... O Felipe vai vir a ser agora definitivamente um terceiro zagueiro. Estamos procurando uma composição pela esquerda diferente, porque eu quero usar o Bruno com o Gabriel, o Pedro com o Gabriel. Entendeu? Eu acho que tem uma conta muito maior que vai um pouco mais além do que exatamente a comparação inevitável. Não é que inevitável de momento que o Michel pode sair, o Everton seria sondado. Eu acho que a conta é diferente, como o Zé falou. Fala, Facinca, você ia dizer o quê? Você quer ver o quê? O Flamengo, ele tinha que olhar para um setor que é um pouco mais carente, na minha visão, mais preocupante, que é o setor que o Pedro colocou. Lateral? É o cara pela esquerda que quem vai ser essa opção, um cara mais pela direita para ser opção de um Isla, já que não se entra em consenso sobre Mateuzinho, não entra em consenso sobre Ramon, enfim, os caras que ali estão. A zaga até do como Flamengo. Peça de troca. Então, qual é a avaliação que foi feita em relação ao Gustavo Henrique e Léo Pereira? O Léo pode sair, né? Então, o Léo teve claramente está no proposta. mercado, teve proposta, o Flamengo avaliou essa não. Então, claramente, exatamente. Então, assim, quem o substituirá? Rodrigo Caio ainda é opção, é o 100% zagueiro, dá para confiar 100%, como está a situação dele. Então, assim, tem outros setores, uma opção ao Everton Ribeiro. Não é só você trazer um atacante para a vaga do Everton Ribeiro, por que não um meia que faz essa função para o lado? Né? Como tentou se fazer com o Kennedy, foi embora, acabou não dando muito certo. Eu acho que é essa avaliação, talvez, para reforçar ainda mais o elenco, que já é forte, mas com opções imediatas de você trocar uma peça por outra, assim, radicalmente mexer no sistema. Isso. Isso que o Flamengo poderia fazer. Claro, eu sou um defensor de que o Flamengo possa jogar com outras formas, como o Paulo já colocou. Eu gosto da linha de 3, mas eu posso jogar uma linha de 4, seja um 4-4-2, um 4-3-3, enfim, 3-4-3, 3-5-2, que já muda uma dinâmica. Dá para se fazer isso. A equipe, ela tende a ser, em algum momento, mais camaleã. Né, em relação ao camaleão, no caso, em relação ao que o futebol antigamente pregava, que era um time mais engessado e tudo mais. Mas o Flamengo tem outras prioridades além dessa posição. Você não olharia para essa posição agora, tá? Mas só para a gente fazer um exercício aqui com o que chega, né? Eu concordo com você, tá? Até porque o Ramon tá com uma lesão na coxa, deve se recuperar, óbvio, até a hora que o time titular for entrar em campo. Hoje os meninos jogam contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca. Aí é uma outra questão. Mas faz um exercício aqui comigo. Traz o Cebolinha para esse time hoje. Como é que você monta esse time, Zé? Eu tiraria o Everton Ribeiro e colocaria o Cebolinha. Invertendo o lado? Eu acho que essa seria invertendo o lado, dando liberdade, entendeu? Para você dar a possibilidade desses jogadores e o Pedro? Criarem situações. O Bruno com o Cebolinha, né? Porque você não pode fazer com que esses jogadores fiquem exclusivamente presos a uma posição somente, né? Eu acho que o Cebolinha tem um recurso que o Bruno não tem. O Bruno tem muita velocidade, então quando o Bruno tem um espaço para velocidade, dificilmente você encontra um jogador brasileiro para conseguir marcá-lo, né? Porque ele é muito rápido, passada larga e com espaço é difícil de você encontrar ou chegar nele com a velocidade. O Cebolinha tem uma outra característica, ele tem os dribles curtos. Né? Então ele tem uma facilidade maior para fazer uma movimentação fechando por dentro para chegar no 1 contra, né? Fazer 1-2 com o centroavante. Eu acho que seria isso nesse primeiro momento, né? Na minha cabeça, o imediato seria isso. E aí você pode mudar de lado, né? O Bruno jogando pela direita, o Cebolinha pela esquerda, dependendo do adversário, dependendo do momento. O Tite faz muito isso, né? Fazia muito isso no Corinthians. Acho que o Paulo também pode fazer caso isso aconteça, né? É uma possibilidade, né? Inverter o Cebolinha de lado. Agora, Pedro, também tem o seguinte, a gente estava falando aqui ontem em relação ao Pedro, que completou 2 anos de Flamengo e não se firmou como titular, que talvez essa fosse a temporada. Aí fica difícil. Porque aí, por mais que você substitua o Cebolinha pelo Everton Ribeiro, a gente continua naquela questão. Você tira quem do time para encaixar o Pedro? E aí você perde muito em marcação, né? Detalhe. Quantas projeções, hein? É claro. Tira o Everton, onde encaixa o Pedro. Eu, sinceramente, acho que não aconteceria nada agora. O que eu acho é que não...
consigo sem imaginar um time com Cebolinha e Pedro no banco. Eu acho que a dinâmica é diferente de momento. O Cebolinha, como você falou lá no início, está começando a ganhar algum espaço no Benfica, né? No Benfica. Eu acho que, projetando, né? Seria que a gente projete, sacando o Everton, talvez pudesse imaginar o tal esquema que o Paulo cogitou lá na coletiva, Bruno, Pedro e Gabriel, não necessariamente ter o Cebolinha. Você muda a dinâmica, você tem 3 caras na frente, abre o Gabriel em algum momento, afunda o Pedro, tem o Bruno pelo outro lado, não necessariamente seria o Cebola por esse lado. Eu entendo quando o Zé fala, mantém o Bruno na esquerda, joga o Cebola para a direita, mas o Cebola é um cara que ele joga muito de fora para dentro, abrindo para finalizar. Ele tem aquela batida do pé invertido, uma batida mais aberta, não necessariamente abrindo o campo, né, pelo pé dele, pelo pé direito. Então, é difícil imaginar. Eu não quis discordar do Zé, mas eu não sei se ele rende tanto na direita quanto ele rende na esquerda. Foi feito esse teste na seleção. O Tite tentou encaixar o Cebolinha do lado direito, porque não tinha como acomodá-lo do lado esquerdo. Ele não rendeu. Ele só jogava na esquerda, de fora para dentro, abrindo para finalizar. Ou abrindo para alguém passar. Ou gerando algum espaço para alguém ali. Então, assim, não seria. Você não gastaria isso para colocar um cara fora de posição. Mas sigo achando que tem coisa além aí, Dani. Não acho que é um negócio para agora, acho que é uma projeção para futuro. Teria que compensar com alguma situação de venda do time, entendeu? Acho que vai um pouco além. Mas cabe esse exercício de onde ele encaixaria. Acho que pela direita talvez perdesse um pouco de potencial. A ver, olha muito aqui, coloca aí na tela pra gente. Muito bem, galera. Cara, é complicado. É uma novela essa saída do Michael. E eu acho o seguinte, cara, eu tô pensando como eles ali. Se o Flamengo contratar o Everton Cebolinha por esse preço, 90 milhões, 91 milhões mais ou menos, que é a cotação do euro, né? 15 milhões de euros, eu acho que vai sair um medalhão. Vai sair um jogador titular. Everton Ribeiro, talvez não agora, mas na janela do meio de ano. Futuramente, talvez seja uma contratação de agora, mas pensando em uma reposição futura, ou seja, quem sabe, a gente não sabe na verdade, mas se o Flamengo tiver a proposta para o Everton Ribeiro, até mesmo para o Gabigol, que vieram várias ofertas pelo Gabigol, até mesmo para o Bruno Henrique também, por que não, né? Aí o Flamengo deve estar pensando, o quê? Eu vou me calçar aqui, já vou contratar o Everton Cebolinha, porque no meio do ano, por exemplo, ou no fim do ano, pode sair o Bruno Henrique, pode sair o Gabigol, pode sair o próprio Pedro, pode sair o Everton Ribeiro. Então eu estou pensando assim também. E a venda do Michael é uma ocasião de momento. O Flamengo comprou recentemente o Thiago Maia, renovou com a Arrascaeta. Então assim, o Flamengo também precisa ir vendendo jogadores para equilibrar as contas. Eu sei que as contas do Flamengo tá tudo no azul, né? Tá tudo ok. Mas os caras no Flamengo têm responsabilidade fiscal, os caras têm responsabilidade. O clube não pode fazer besteira, não pode fazer lambança financeira, porque senão cai na conta do Landim depois, né? É isso aí, tem que ter responsabilidade fiscal. Cara, são essas as notícias que eu vim trazer para vocês. Michael, até aqui, continua no Flamengo. Parece que tá tudo igual estava ontem, sabe? Mas tá enrolado, tá uma novela danada, né, cara? Já era pra ele ter ido, já era pro Flamengo ter recebido, e é por isso que ele não foi, porque o Flamengo quer o depósito à vista na conta, não quer, depois vocês pagam, não. Quer que o Michel vai? Então tem que pagar antecipado. É por isso que ele não foi ainda, porque o Al Hilal já deu calote em clubes brasileiros, né? Então tem um histórico aí, o Flamengo não quer correr este risco, tá certinho, né? Valeu, galera, é isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês, saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!